Então, olá pessoal novamente, sou o Gregório Honorato. Hoje a gente vai dar continuação. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a instalação e a configuração do servidor de nome Bind, que vai ser responsável por identificar as máquinas que estão ligadas à rede. Na aula passada a gente fez a instalação do iRedMail, usando esse próprio script, né, o próprio iRedMail. Então o nosso servidor de e-mail está pronto, né, praticamente. Hoje a gente vai falar sobre a questão de essa máquina comunicar com as outras. Para vocês terem uma ideia do que se trata, essas são as duas máquinas que ela vai conversar. O servidor aqui, o primeiro, que é o próprio nome do servidor que eu configurei, né, para acessar ela. Esse aqui está hospedando um servidor de e-mail chamado honorato.com.br. E a próxima aqui, o clone, que nada mais é uma réplica dessa outra máquina, só que feita algumas configurações específicas, é onde está hospedado o casa.com.br. E como vocês já sabem, nossa série se baseia no escola.com.br. Ele não está aqui ele não está nesse computador funcionando nesse momento, ele está remotamente. Então eu vou acessar ela via terminal para a gente começar a nossas configurações iniciais aí. A situação é sempre a mesma, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato que eu estou à disposição de vocês. Então, deixa eu abrir aqui o nosso querido terminal. Já estou com algumas coisas acontecendo aqui, né? Deixa eu iniciar ele para... Opa, deixa eu só puxar aqui. Então, vamos acessar o nosso servidor. Lembra que eu falei para vocês que o IP dele é 192.168.0.200, ainda é o mesmo, só que ele pede um usuário aluno, certo? Então, dê Enter, já pediu senha, 1, 2, 3, tô dentro. Por ser um usuário comum, eu tenho que me tornar root, então coloco uma senha, certo? Agora estou pronto e preparado para instalar nosso serviço de resolução de nome, o Bind. Para fazer isso, apt-get install bind 9. Beleza? Deixa rodar. Sim, desejo instalar. E manda ver. Bom, nessa aula também a gente vai ver a modificação do domínio. Nosso domínio se chama people.escola.com.br. Só que eu anteriormente sempre me referia como escola.com.br. Então, na instalação do servidor de e-mail, eu coloquei people.escola.com.br. E na hora dos outros dois computadores que estão aqui, que vocês estão vendo, tentar acessar esse domínio escola.com.br, não vai funcionar, porque ele está como people. Então, daqui a pouco a gente vai acertar isso. Já foi instalado e já está em funcionamento, conforme vocês podem observar. Só que a gente tem que fazer umas configurações. Para fazer a configuração, eu vou acessar um outro computador que tem umas coisinhas prontas para a gente acelerar aí. Então eu vou quebrar a tela em duas, Ctrl Shift T aqui no IAQuack, e agora eu vou acessar o servidor, nosso querido modelo, né? 1, 2, 3, para acessar ele, me torno root, certo? Limpo a tela. Agora eu vou entrar aqui na pasta do Bind, que é onde tem tudo que eu preciso. Primeiramente, pessoal, eu preciso acrescentar uma nova linha, então eu subo aqui de novo e venho aqui no etc bind named.conf, que é o arquivo inicial aqui do Bind. Ele está padrão ainda. Eu vou acrescentar uma nova linha que vai acrescentar o meu domínio, o escola.com.br. Então, para isso eu vou incluir aqui, vou acrescentar uma nova linha include, vou copiar ela com y e paste, que é o P, né, do VI. Agora eu vou apagar essa última sentença aqui para me acrescentar escola.conf. Esse é o meu primeiro arquivo. Eu já vou ter que criar ele aqui, certo? Vou agora novamente lá para criar o arquivo escola.conf, que eu tinha me referido no named aqui. Então ele tem que existir, e ele já vai existir a partir de agora.
No escola.conf o conteúdo dele vai ser o seguinte: eu vou abrir aqui um outro arquivo pronto, né, o honorato.conf. Quero que vocês entendam, pessoal, que a instalação que a gente está seguindo foi o mesmo processo para fazer as duas máquinas aqui atrás. Então é indiferente se você quer colocar na sua rede aí um computador seguindo o meu conteúdo, 2, 3, vai ser o mesmo esquema, tá bom? Então agora eu vou acrescentar essas linhas aqui, ó. Vou copiar quase todo o conteúdo do arquivo e vou colar aqui. Pronto, deixa eu só clicar para não ficar esse verdão aqui. Pronto, então agora eu vou modificar as coisas como esse domínio que não existe. Então eu vou acrescentar a minha zona. Zona nada mais é do que a região, o parque onde minha rede funciona. Então uma zona praticamente ela tem uns serviços de rede como servidor de impressão, servidor web, servidor de banco de dados. E esse arquivo aqui ele é o que aponta tudo isso, ele é o que identifica esses serviços. Então a resolução de nome funciona dessa forma: um computador requisita um serviço, aí o servidor de nome ele vai responder aonde se encontra esse serviço requisitado, certo? Que é o que tem que ter um servidor de e-mail, senão não tem como atender os clientes que vão enviar e-mail e receber. Então esse é o domínio escola. Muda aqui o nome do arquivo, escola. Abaixo eu vou apagar algumas coisinhas, por exemplo, isso aqui não existe, é o meu próprio servidor, então tirei. Z escola também não existe, só que vou aproveitar ele para criar o Honorato. Então eu vou apagar aqui, vou colocar Honorato, pronto. E o IP do Honorato é 222. E tá aí, pessoal, então já estou me referindo do computador escola, os dois outros amigos ou servidores próximos a ele, que é o honorato.com.br e o casa.com.br, com esses IP que eu grifei aí, né? Certo? Então agora eu vou salvar e fechar. Logo em seguida eu me referi aqui, ó, deixa eu voltar novamente só para explicar. Eu me referi aqui que eu vou ter que ter um arquivo de zona, ó. Então o que eu faço? Eu vou até copiar já, porque melhor, copiar direito, né? Porque agora eu tenho que criar esse arquivo para determinar algumas configurações de zona, como por exemplo os serviços encontrados nessa minha rede. Então eu vou sair e vou copiar aqui ou melhor, aqui na pasta do bind mesmo tem um arquivo de zona limpo. Esse aqui, ó, db.emp. Então o que eu faço? Eu vou pegar ele e vou copiar aqui mesmo com o nome de... Opa, fiz até um pequeno erro, né? Colei esquecendo que eu já tinha... Pronto, corrigi já. Então eu vou copiar esse arquivo limpo, que é um banco de dados sobre os registros das zonas que se encontram na minha rede, e vai colar aqui, ó, com um nome chamado escola.conf.zona, beleza? Dê Enter. Agora eu vou abrir esse arquivo aqui, preciso editá-lo, preciso criar a minha zona nele. Lembrando que quando eu digo nesse nome criar minha zona, significa que eu tenho que criar, eu tenho que configurar as referências que eu estou falando. E nesse momento a única referência é o meu próprio servidor, ele vai responder para ele mesmo, na questão de enviar e receber e-mail. Esse é o arquivo cru, eu vou apagar as primeiras linhas que são comentários, e tá aí a configuração. Aqui não tem segredo, o que está escrito como localhost eu troco pelo nome do meu computador. Meu computador chama People. Lembrando, no domínio de vocês funciona da mesma forma. Isso aqui eu expliquei até no começo dessa série. Root significa raiz. Localhost então eu troco agora pelo domínio, que é escola.com.br. Repara que eu permaneci o ponto e assim fica. Vou descer mais um pouco e vou acrescentar o meu domínio aqui. Ou melhor, meu computador, né? Certo? Então estou falando que meu computador se chama People. Melhor, eu acho que tem alguma coisa diferente aqui, pessoal. Deixa eu abrir um exemplo aqui, porque senão eu acabo dando errado. É, isso mesmo, ó. Então essa linha aqui
tá se referindo que é o que eu coloquei aqui em cima, o meu computador chama People e ele é o que? Um NS, um servidor, né? Certo? Vou acrescentar mais linha conforme a ilustração embaixo. Próxima linha eu estou falando o que? E esse servidor ele tem tudo que se relaciona a MX. Uma solicitação MX é uma solicitação de receber e-mail com a prioridade 1. E para quem vai receber esse e-mail? Para escola.com.br. Bom, lembrando que esse é o meu próprio servidor. Arroba novamente, que eu estou me referindo ao mesmo computador, por isso que é arroba. Em tipo de resolução de nome, e agora eu vou colocar como IP. Isso quer dizer, quando se referir ao meu computador, devolva o IP. Por questão de flexibilidade, eu vou acrescentar também um domínio, ou melhor, uma resolução para site, já que esse servidor tem também o www dele. Então eu vou dar uma linha vazia, vou colocar aqui coloco o IP aqui, certo? Também, pessoal, para deixar mais flexível ainda a rede, e também por questões de funcionamento do servidor de e-mail, eu preciso informar acrescentar um nome para ele, uma entrada MX. Poderia fazer do jeito que eu fiz aqui em cima, MX, IN, A e o IP. Porém, eu vou aproveitar que já existe o www e vou apelidar ele como MX. Como que faz isso? MX, IN, Sename. Sename significa apelido. E quem vai ser o apelido? www. Então, quando me referir a MX, eu estou falando que ele é o mesmo que www. Beleza? Então, finalizei aí a configuração. Vou sair aqui, né, do VI e vou restartar. Aí isso, siga o comando de restart do bind aí. Qualquer modificação, pessoal, tem que restartar o serviço no Linux. Restartei, não deu nenhum erro, que nem vocês podem observar. Se tivesse alguma coisa errada, ele ia avisar, ia dar uma mensagem de erro aí, né? Não aconteceu isso. Agora a gente começa a testar, mas para testar eu preciso colocar o meu servidor como cliente. Eu já mostrei isso antes, é o famoso resolve.conf, ele que faz a configuração de quem é o meu servidor de DNS. E repara que está o servidor do meu roteador, quer dizer, esse IP aqui do roteador da minha rede. Vou apagar tudo isso e vou modificar esse IP aqui para um IP local. Posso colocar o loopback, que é esse aqui. Então, toda tentativa de resolver o nome vai acarretar de ele consultar a si mesmo, loopback. Salvo. Agora a gente começa com os primeiros testes. Os primeiros testes são testes de rede, pessoal. Como assim? Eu posso tentar, por exemplo, pingar um computador que ele tem na sua configuração. Um deles então é o honorato.com.br. Então veja, olha lá, ele resolveu, ó, tá vendo? Deu o IP certinho e tá pingando. Olha que beleza. Vou parar, agora vou fazer o mesmo por casa.com.br. Também funcionou. Antes de vocês entenderem por que funcionou, quero que vocês entendam o seguinte: toda a configuração que eu fiz agora com vocês, eu fiz nos outros computadores. Então isso tudo tem que estar certo, senão na hora de tentar resolver, é a mesma coisa de eu perguntar o seguinte: quem que é honorato.com.br? Ele vai perguntar para o servidor ao lado. E se o servidor ao lado tiver uma configuração errada, ele vai repassar. Quer dizer, ele pode falar, ó, é fulano. E isso é errado. E no caso ele falou, sou eu mesmo. Ou melhor, é esse IP aqui, ó, que é o honorato.com.br. A mesma coisa acontece aqui, ó. casa.com.br, quem que é? É 192.68.0.223. Então veja que está funcionando beleza. Agora vamos perguntar pro servidor aqui mesmo, né? O outro computador, quem que é escola.com.br. Vamos ver se ele sabe. Ele sabe também. Significa que a configuração aqui também foi certa lá da zona. A mesma coisa, ó, posso fazer isso aqui, ó. www.escola.com.br. Tá vendo? Então, aquele arquivo de zona serve para isso, para esse tipo de identificação.
Também, para terminar, posso fazer o seguinte, MX, e também funcionou. Beleza, gente? Então, sobre o DNS é isso, a configuração dele. Eu acho que eu vou deixar as outras etapas para o próximo vídeo, para não ficar aquela coisa gigantesca aqui. Também para vocês poderem filtrar, né? Facilitar aí a entendimento do vídeo, tá bom? Então, obrigado, pessoal. E na próxima aula a gente vai falar então sobre a configuração do modificar o domínio que está errado aqui do nosso servidor e outras configurações também. Beleza? Dúvidas, já sabe, tem embaixo aí, só manter contato, só mandar uma mensagem que eu vou procurar ajudar vocês. Obrigado, pessoal.